Olá, bom dia para mais uma palestra, mais um bate-papo de sábado. Muito obrigado você que acompanha o canal dos Tarefeiros, você que está chegando hoje. A gente lembra para você deixar o seu like, se inscrever no canal, dar uma navegada, ver todo o conteúdo, que tem bastante coisa interessante, tá bom? Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Barão de Penedo, 182. Se você quiser ir na casa, é importante que você ligue, agende seu horário, se informe, veja o melhor dia, o melhor horário. O telefone vai aparecer aí no vídeo. Dá uma ligadinha lá e se informa, tá bom? Estamos ainda adotando os protocolos de distanciamento, aferição, higienização. Então, é importante que você dê uma agendadinha lá, se ligue e se informe, ok? Dados os recadinhos, vamos começar a nossa conversa de hoje, antes solicitando, pedindo licença a você, ao mentor do teu lar, e solicitando aos amigos do bem, aos amigos da luz, ao nosso Mestre Jesus, ao doutor Antônio, que possam estar conosco nestes momentos, que eles possam ir nos intuindo, iluminando, equilibrando, trazendo boas palavras, intuições de conscientização, para que nessa conversa nós possamos alcançar momentos de elevações de padrão, nos modificando e auxiliando na modificação do nosso próximo. E assim nós vamos pedindo licença para dar por aberto a nossa conversa do sábado de manhã, graças a Deus. Bom, e como nós conversamos na palestra anterior, que a gente está lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, falando das influenciações, como os espíritos interagem na nossa existência, no mundo físico, né? Como que é essa interferência do mundo espiritual no mundo físico e vice-versa. E a gente já falou bastante na outra palestra sobre essas influenciações, entramos na questão da dominação, dos padrões obsessivos, e hoje, lembra que eu tinha proposto, você que deixou o recadinho lá, pediu, achou legal, a gente vai dar sequência nesse enredo, né, das obsessões, os tipos de obsessões, porque a gente sabe que somos influenciados e o mundo espiritual sempre existiu e sempre houve no decorrer da história fatos. Então, todas as religiões, mesmo as antigas, os caldeus, os gregos, os romanos, têm, se você estudar um pouquinho, passa ali pelas divindades, pelos padrões mediúnicos, pelas as próprias obsessões, até a década atual, dê o nome que você quiser. Se você prestar atenção, você vai ver que existe toda uma espiritualidade envolvida, interferindo ou influenciando. Depende, como a gente falou, né? O plano espiritual da luz, ele não interfere no livre-arbítrio. Lembra que a gente já falou isso? Em contrapartida, espíritos obsessores não têm muito esse respeito, porém, nós que abrimos a porta. Bom, então, vamos pesquisar, né? Que tem bastante coisa, mas vamos pesquisar em coisas sérias, né? Em alguns livros sérios, porque tem muita coisa na internet, gente, toma cuidado. Nem tudo é como se pinta. Então, vamos procurar primeiro as literaturas básicas, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, tem bastante coisa. Tem um livro do Divaldo que eu gosto muito e que a gente vai usar, que é Nos Bastidores da Obsessão, psicografado, que fala bastante coisa. Tem os livros do Chico, o próprio Missionários da Luz, um que eu vou trazer, que eu falei, da Meio Obsessão, que está lá no Estude e Viva, psicografado pelo Chico, pelo Emmanuel. Então, procurar uma literatura mais
mais maciça que fale, né? Então, hoje a gente vai falar, vou começar explicando qual é a diferença, né, do assédio ou da perturbação, que é um pouquinho diferente da obsessão mesmo, da obsessão sim. Diz a literatura que o assédio ou a perturbação espiritual é aquele momento que você está bem, você está lá na sua, mas acontece uma situação ou existe um planejamento de um plano espiritual inferior, lembra que eles são atraídos por aqueles nossos padrões, ele vê uma oportunidade que você pode entrar em desequilíbrio e eles dão só aquela forcinha para acontecer. E qual é o problema disso? Né? A gente fala assim, o assédio sexual, a perturbação espiritual, ele não é pertinente, ele não acontece igual a obsessão que o espírito fica ali te acompanhando. É um fato isolado que te desequilibra, que tem a influenciação do espírito, tá? Em desequilíbrio também, potencializando a situação. Porém, é neste momento, às vezes, de um assédio ou de uma perturbação, seja como você quiser chamar, que acontece situações desastrosas, que geram possíveis obsessões, uma palavra maldita que gera uma mágoa que dura 10 anos, uma encarnação, que você entrou numa faixa de desequilíbrio tão grande que de uma coisinha aquilo virou uma tempestade. Já aconteceu na sua casa? Sabe aquela reunião, você não queria muito ir, daí você foi meio a contragosto, daí de uma palavrinha meio atravessada vira aquela balbúrdia, aquela briga, um briga, outro fala, daí um outro briga mais, não sei o quê, e vira um caos. Ou assim, aquele lugar que você não queria ir, e você foi, e você estava bem, daí você chegou lá, você falou assim, encontrei com fulano, não estou muito bem, estou com uma gastura, tô com dor de cabeça, tô com isso, tô com aquilo. É o quê? Se envolveu na energia, foi potencializado muitas vezes por um plano, por uma equipe de espíritos não tão iluminados e causa a perturbação. A perturbação ou o assédio é uma sensação de desconforto, ela causa o desconforto. Você consegue identificar, né? Que você fala assim, eu estava bem, do nada eu tive um surto de catapora, ou eu não estou bem, ou eu estou incomodado, ou eu me sinto mal, estou me sentindo angustiado. É o momento de prestar atenção aonde você vai, como você vai, se você o ora e vigia, presta atenção no que você fala, nossa palavra tem poder, muitas vezes as pessoas brincam, a palavra tem poder, não, mas eu falo toda vez que eu queria ser rico, mas não é bem assim, tá? Cuidado com o que você fala, com o que você pensa, com o que você materializa, porque lembra, somos antenas, estamos atraindo de acordo com a nossa faixa de vibração, para não ser vítima de assédio. Falaremos da obsessão simples, da subjugação, da fascinação, e eu vim para falar hoje da tal da meio-obsessão, que não é muito divulgada, né? Mas, de acordo com Emmanuel, é bem desastrosa, tá? E é mais comum do que a gente imagina. Por quê? Como tudo que é meio bonzinho, meio doidinho, meio chatinho, é meio. Então, e tudo que é meio feito, não é bem feito, funciona dessa forma. É aquela pessoa que ela passa uma existência inteira meio. Tem dia que ela é o ser de luz, ela abraça planta, ela aposta que ela é um doce de coco, né? Que ela ama todo mundo. Tem outro dia que ela tá azeda, ela tá com o cão, né? No corpo, ela tá irritada. Então, ela passa uma existência inteira
fora. Um dia ela é tudo, outro dia ela é meio bipolar, sabe? É aquela bipolar espiritual que a gente fala. Um dia ela é assim, outro dia ela é. E o que acontece? É muito difícil, e neste caso, nesse padrão obsessivo, da pessoa procurar tratamento. Sabe por quê? Porque o que acontece? Ela começa um tratamento dela, dá uma melhoradinha, ela desiste. Ela acha que ela tá bem. Daí ela vai para o mundo, ela vai, se esbalda, porque ela não interiorizou aquilo. Daí eles voltam. Ela entra de novo num padrão de angústia, nananana, e ela fica um tempão sem se conscientizar. Porque muitas vezes ela caminha pela fascinação porque ela acha que ela não precisa de tratamento, e depois a gente vai falar mais especificamente da fascinação, que ela acha que ela é maravilhosa, que lembra, quando ela está na fase da luz, ela é a louca. Ela pensa quase que ela é uma sacerdotisa dos tempos antigos, pregadora, ela tudo, cura, ela faz tudo, só não dá jeito na vida dela. E quando ela está virada no giraia, também, ninguém consegue nem chegar perto, porque ela assume a pessoa. E daí, ela não consegue achar o caminho do meio. Então, é muito sério. Então, Emmanuel fala dessa meio obsessão lá no livro Estude Viva, que é para a gente prestar atenção, porque muitas vezes é mais comum do que a gente imagina, está muito equiparado em frequência, tão quanto a obsessão simples, e é tão grave quanto. Por quê? Muitas vezes, por estar nesse desequilíbrio constante, nós perdemos uma existência inteira. E é aquilo que o doutor Antônio às vezes falou, que às vezes a gente passa 1, 2, 3 existências estagnados. A gente não volta para trás, mas a gente também dá um passinho e fica. Não melhora. Então, a gente precisa começar a dar uma analisada, porque os espíritos amigos, os espíritos da luz, eles estão orientando a gente. Cabe a gente pôr em prática. Olha, depois de Jesus teve tanta gente bacana, tem tanto livro bacana, né? E que vem, que explica, que reforça e mostra, não sei o quê. E às vezes a gente, para nós ainda, e eu falo, né? Que às vezes eu acho que eu tô meio obsessão também, né? A gente não escapa nesse. Tem dia que eu tô um docinho de coco, tem dia que tá difícil o negócio. Então, mas a gente precisa prestar atenção para fazer o nosso melhor. E eu vou passar para o meu amigo Carlos, ele vai falar um pouquinho de fascinação, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de obsessão simples também, o Maurício vai falar também. Vamos lá, Carlão? Vamos lá, Fabinho. Eu estava ouvindo você falar e essa questão de... Bom, várias literaturas, várias colocações dizem que todos nós somos obsidiados o tempo todo, né? Inclusive, tem muitos e muitos livros que falam que os nossos maiores avanços são porque somos obsidiados, né? Que são provas que são colocadas, né? E nós só caminhamos, não adianta. Nós só caminhamos mediante provas, né? Se deixar a gente tranquilinho, a gente não vai 1 centímetro para frente, né? Nós precisamos do desafio, da dificuldade, da doença, da tristeza. Eu não gosto de fazer apologia disso, porque eu acho que é muito ruim esse negócio de mas você para olhar, assim, a gente só descobre o valor da alegria na tristeza. A gente só descobre o valor da saúde quando ela lhe falta, né? A gente até o dinheiro, que é uma coisa, talvez o exemplo mais material, apesar de eu concordar quando o Hélio disse, né, que é uma energia e ele precisa girar, mas ele é uma das coisas que mais materializa a questão na Terra, né, da posse e tudo. E até ele, às vezes, a gente percebe na falta, né? Tudo a gente
precisa, é estranho esse nosso estágio de evolução, né? Que nós precisamos da falta para entender o que é ter. E quando nós temos, a gente esquece logo desse tempo de falta. Né? Muito interessante isso. E você falando, eu ia me colocando nessa questão do alto e baixo, porque quando você entra nessa questão da meia obsessão, você, no dia que você está bem, você já se acha curado. E aí você não precisa de tratamento, como você falou, né? Só que aí no dia seguinte você cai de novo e abre todas as portas de novo. Ou talvez você nem fechou, né? Porque se a gente pensar que são 8 bilhões lá fora, entre aspas, na erraticidade 24, você pode ficar alternando isso facinho, que ainda tem um monte de situações ali que vão se encaixar, né? Se a gente tirar aí uns... Hoje eu estou matemático, mas se a gente tirar 1% de missionário, né, vai dar um número bem alto de missionários, você ganha todos os outros 99% de 24 bilhões, 900 e não sei quantos milhões, para ajustar essa questão. Né? Então, isso é um grande teatro ao vivo da vida, né? Desse real. E nesse teatro, nós temos esses estágios, e talvez a fascinação seja, não é o mais complicado, mas ele é o que mais pega nas nossas paixões mais vis, né? Que são o orgulho, a soberba, porque nós vamos nos envolvendo, seja com o encarnado, com o desencarnado, porque a gente acha que a fascinação vem só de um encarnado, de um desencarnado, perdão, mas não, vem de um encarnado também. Vem daquela turminha que se junta e fica falando que você é o bom, é o tal, e você acredita nisso. Então, você tem duas colocações. A colocação clássica do Livro dos Médiuns, que a fascinação é que os espíritos te envolvem tanto que você passa a acreditar que aquilo é realidade. Então, você está o quê? Fascinado. Né? Você está fascinado pela situação. Você vive aquela mentira, aquela ilusão, aquela criação como se ela fosse real. Porque você acorda e se acha o Luís XIV, o Rei Sol, ou o que quer que seja, né? A sua religião é mais importante que a do outro, a sua opinião é mais importante que o outro, seja política, seja de gênero, seja da cor do vestido, da cor da roupa do outro, né? Isso vai te tomando de um jeito que você fica cego. Os livros que tem sobre fascinação, ele cega. E a pessoa fica de um jeito quase letárgico, não chega a uma subjugação, mas chega num nível de envolvimento que você não é capaz de ver. A pessoa pode pegar um negócio na tua frente, pôr e falar, está aqui. Você vai olhar para aquilo e vai ver de outra forma. Por influenciação do espírito, que começa a trabalhar, inclusive fisicamente, porque ela deixa de ser só espiritual, ela começa a afetar o físico. E o físico de uma forma que afeta a tua realidade. Afeta a forma como você vê o mundo, a forma como você julga, a forma como você trata as pessoas. Você tem casos de fascinação terríveis, né? E as pessoas, às vezes, são expostas, tem muitas passagens interessantes, ao ridículo, porque a pessoa não consegue entender, ela se abstém da realidade, ela cria aquela realidade, seja por influenciação externa, de outros espíritos encarnados ou não, ou até pela autoobsessão, como a gente falou, né? A pessoa acaba acreditando naquilo e ela vive num mundo paralelo. Né? Quantas vezes a gente não vê pessoas deitarem nos tarefeiros e, de novo, não é só da tristeza e da depressão, é da euforia e, do outro lado, também da soberba. Ela acontece sempre dos dois lados. A pessoa que está lá naquele estado de depressão, que acha que é a última do mundo, que nada dá certo para ela, às vezes ela não consegue ver. Ela não consegue ver que ela pode se curar, que ela pode ser boa, que ela pode fazer diferença na vida dos outros. Tanto é que, muitas vezes, os doutores pedem para essas pessoas que estão em grande desequilíbrio irem ajudar outras. Porque ajudar outros, poxa, mas como é que eu posso desequilibrar e ajudar? É um começo a te equilibrar. É um começo a sair dessa coisa. Né? Essa coisa de, não, mas é só eu ou não sou eu, os dois são fascinação.
A gente vê só a fascinação como a soberba, mas ela está do outro lado. Ela pode te fascinar de um jeito que entra até mais na subjugação, que o Maurício vai comentar um pouco, porque tem uma questão do espírito dominar o outro de uma forma mais clara, né? Mas ela pode existir, a fascinação pode existir de uma forma que te coloque de uma forma fascinada numa situação que você é pior e pronto, que você tem que aceitar aquele domínio e pronto, aquela situação. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a fascinação, sim, ela te pega pelo orgulho, ela vai criar uma realidade paralela, ela não vai adiantar conselho, não vai adiantar nada, vai ser uma situação difícil de quebrar. E ela é tão alucinógena que quando a pessoa sai e volta a um estado normal, não é uma palavra interessante, mas a um estado que ela não existe mais, a pessoa não acredita muitas vezes que ela teve aquele comportamento, que ela agiu daquela forma. É uma coisa assim como se fosse uma outra pessoa, como se fosse um alter ego, uma situação muito complexa. E muitas vezes você precisa também, nós estamos falando, né, dos trabalhos de obsessão, de auxílio espiritual, mas muitas vezes, principalmente quando você vai para casos mais críticos, que já afetaram a tua psique, você precisa de ajuda de medicação, de psicólogos, de psiquiatras, porque você entra ou num estágio muito elevado ou no muito baixo, que raramente ou dificilmente você vai sair sozinho e sem a ajuda de um profissional. Posso dar um exemplo? Vou Fica dar um à vontade. exemplo, tá? Da atualidade. Vamos ver se você se identifica, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas não é comigo. Não é comigo, isso não acontece comigo. Fascinado eu, já é um grande ponto, tá? Vamos lá. Tempos atuais. Vamos ver se você se identifica. O time A odeia o time B. O time B odeia o time A. Seja, encaixa onde você quiser, na política, no time. Quem é o time certo? E daí você vai encontrar a resposta no livro dos Espíritos. O time certo é aquele que não odeia. Esse é o time certo. Tá lá. O livro dos Espíritos fala assim: você quer saber os espíritos? É aqueles que não utilizam o mal em nome do bem. É esse. Entendeu? Presta atenção. Quando você fala assim, eu não gosto do fulano, eu odeio fulano, porque ele acredita nele. Ele acredita, deixa ele acreditar e segue. Fascinação, fascinação. Porque o quê? O meu ódio é porque eu sou o dono da verdade. Eu sou certo e eu não consigo ver o outro. E a verdade, para nós encarnados, não estou falando a verdade de Deus, a verdade do universo, mas para nós encarnados ela é muito relativa. E ela muda conforme o tempo. Vê a história. Olha a história. Muitas verdades que todo mundo achava o dono da verdade aí caiu por terra. Tá certo que tem gente que ainda acredita que a Terra é plana, mas, né, já caiu essa história aí. Bom, falando nisso, vamos falar agora um pouquinho da obsessão simples. A obsessão simples, para mim passar para o Maurício na questão da subjugação, a obsessão simples, diferente da perturbação, diferente da fascinação, o que acontece? Primeiro que ela é sistemática, né? Ela é diferente da perturbação, ela se torna pertinente, ou seja, existe um casamento, os espíritos escrevem, né? A literatura diz, existe como se fosse um agasalhar de um psiquismo, de um terceiro, onde a nossa mente, muitas vezes, no caso da obsessão simples, e daí você vai ver a diferença da subjugação, eu às vezes até não quero pensar naquilo, mas eu penso. Eu sei que tem alguma coisa errada, mas eu não consigo, às vezes, parar de pensar, sabe? É como se fosse uma luta mental de você com você mesmo. Fica aquilo assim, eu não quero pensar, mas eu penso, eu não quero falar, mas eu falo. E fica aquele casamento, né?
Na obsessão simples, a gente percebe que não está bem. É quando você vai no centro, você vai buscar uma terapia, um psicólogo, que você sabe que, olha, não estou no meu estado normal. Estou com uma angústia, estou com uma tristeza, estou com uma raiva. São algumas características da obsessão simples. Por quê? Estou doente, porque vai minando. Lembra que a gente falou do vampirismo? Mesmo porque essa alteração de humor, essa raiva constante, essa irritação constante, ou esse estado letárgico constante, essa preguiça, que eu não sei de onde vem, pode gerar doenças. Porque pensa que nós somos espírito e matéria e não é separado, é junto, né? Somos espíritos encarnados. E daí o que acontece? Seu espírito está em desequilíbrio, está sendo dominado, está sendo influenciado por energias, por espíritos vampiros, seja de qual qualidade for, mas de energias rasteiras, e isso está refletindo no teu corpo físico, né? Muitas vezes, nos deixando, ampliando padrões depressivos, padrões, ideias mentais muito tristes ou muito raivosas, instigando, porque existe aquela conexão na mente, né, de pensamento, potencializando ou interferindo no teu pensamento. Por isso que é muito importante o tratamento físico, porque você é um corpo físico, então se você está num padrão depressivo, precisa ir no médico, precisa tratar. Muitas vezes, para você ter uma melhora no teu corpo físico, para também, com o plano espiritual, com o tratamento espiritual, ser feito socorro. O desligamento, o tratamento seu espiritual, a imunização, vamos dizer assim, sua espiritual, para que você não seja vítima novamente. Bom, esse é o caso da obsessão simples. É assim que diz a livre-terapia. Eu sinto que não está algo bem comigo. Existe uma alteração de comportamento, de padrão, de mente, de interferência, e eu busco socorro. É diferente da fascinação, porque na fascinação eu não acredito em nada, eu estou bem, eu sou dono da verdade, vai fazer do jeito que eu quero e ponto final. É o dominador lá da outra vez, que a gente falou. Vai fazer assim porque eu quero e fim. Eu sou certo, eu sei, você não sabe. Esse é o fascinado. O perturbado, ele tá assim, mais ou menos, meio para lá, que o meio obsessão é o doido. Um dia ele tá bem, um dia ele tá ruim, você nem sabe, tem cheio de dedos para falar com ele, porque você não sabe que dia, que pito que ele toca naquele dia, né? Na obsessão simples, ele não tá bem e ele procura socorro, ele sabe que algo não tá bem. Diferente da subjugação que o Maurício vai falar, que no geral, o que acontece? Eu não estou bem, mas eu já meio que desisti. Não é assim, Maurício? Pois é, Fabi. Você sabe que, quando vocês estavam falando, e o canal falou um negócio que eu também achei interessante, né? A gente até tinha comentado, a gente está num mundo de provas e expiações. Por estarmos no mundo de provas e expiações, a gente vai passar por uma série de provas para poder evoluir, para poder crescer e para poder aprender a amar. Simplesmente amar. Né? Jesus, quando veio aqui há 2000 anos, ele falou assim, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. O próximo não precisa estar do outro lado do mundo, o próximo dentro da sua casa, do lado da sua esposa, seu filho, né? Seu parente, seu irmão, o próximo ali, que é mais próximo de você. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, não fazer ao próprio que não gostaria que fizessem a você. Se a gente conseguisse fazer um pouquinho disso, nossa, já teria resolvido um monte de situação. E aí vem aquela situação, né? Poxa vida, precisa sofrer para evoluir? Aí o Canon colocou alguns exemplos que, por si só, eu já passei por vários deles, né? Às vezes a gente pensa, pai, não precisa sofrer para evoluir. Mas parece que nós gostamos, né, de sofrer para poder evoluir.
Então, a gente às vezes tem que dar, para dar valor a determinadas coisas, acaba passando por determinadas situações. E eu coloquei um negócio aqui interessante. Todas as descobertas nesse nosso planeta foi em função do quê? De uma necessidade. Então, nós, como seres humanos, nós sempre vamos ter necessidades para poder crescer, para poder evoluir, para poder progredir, né? Moralmente e intelectualmente. Então, sempre vai ter uma necessidade que vai estar nos cutucando. Igual vocês falaram, se não botar para mexer, a pessoa não avança. Lógico, hoje a gente tem sempre aquele negócio, nunca deixa para depois o que se pode fazer hoje, até para não deixar para depois. Bom, enfim, tudo isso para dar uma pequena introdução de tudo aquilo que a gente vai falar. Eu estou aqui com o livro dos médiuns, e aí, para quem gosta depois de dar uma pesquisada, ver com um pouco mais de profundidade, na segunda parte, no capítulo 23, a questão 240, né, o item 240. Então, vou dar uma lidinha nele e a gente fala rapidamente sobre isso. E aí ele diz o seguinte: a subjugação é um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo-a agir malgrado seu. Esta se encontra numa palavra sobre um verdadeiro jugo, ou seja, né, ela está num envolvimento de tal forma que ela, de repente, não consegue ter as suas ações, né? As suas ações são feitas por outra, né, por outro espírito. Lembrando que nós temos o livre-arbítrio, mas está tão envolvido que não consegue tomar essas ações. E aí eu vou ler mais um trechinho aqui. A subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, que é a moral, caso o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão considera sensatas. É uma espécie de fascinação, que o Fabinho até colocou, aquela espécie de fascinação, que o cara se acha o dono da verdade e não escuta mais nada. No segundo caso, que é a córpora, o espírito age sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários. No médium, né, às vezes falando assim do médium, no médium escrevente, produz uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais importunos. Olha só, a pessoa fica, né, sempre numa situação ridícula, vamos chamar assim. Vimos subjugados que, na falta de caneta ou lápis, fingiam escrever com o dedo onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, escrevendo nas portas e paredes, ou seja, levando-se ao ridículo. Então, a subjugação, a pessoa é levada ao ridículo, né? É diferente da fascinação, que a pessoa, né, que também pode ser levada ao ridículo, mas nesse caso, até fisicamente, ela é levada ao ridículo. E aí ele coloca, né, a subjugação corpórea vai às vezes mais longe, podendo levar a vítima a atos mais ridículos, conforme nós falamos agora. Conhecemos um homem que, não sendo jovem nem belo, dominado por uma obsessão dessa natureza, foi constrangido por uma força irresistível a cair de joelhos diante de uma jovem que não lhe interessava e pedi-la em casamento. De outras vezes, sentia nas costas e nas curvas das pernas uma forte pressão que o obrigava, apesar de sua resistência, a ajoelhar-se e beijar-se a terra nos lugares públicos diante da multidão. Para seus conhecidos, passava por louco, mas estamos convencidos de que absolutamente não era, pois tinha plena consciência do ridículo que praticava contra a própria vontade e sofria com isso horrivelmente. Ou seja, a subjugação, ela leva a esse ridículo, principalmente nas subjugações corpóreas. E nas subjugações de moral, leva-se a pessoa ao ridículo, tal qual estava falando da fascinação. Então, o que nós colocamos em tudo isso? Né? Nós colocamos que nós temos que sempre levar em consideração que o amor, tudo isso vai em volta de situações que a pessoa ela pode evitar uma série de coisas quando ela trabalha esse amor. Não fazer ao próximo o que não gostaria que fosse feito a você, procurar não julgar as pessoas, procurar fazer o seu melhor com amor, com dedicação, com empenho, né? E dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, falando lá de ódio, de vingança, de duelo, que vai tudo de encontro a essas obsessões todas que nós comentamos, eu só vou ler uma pequena frase que diz assim: amai-vos uns aos outros e serei felizes. Simples assim. Parece que é tão simples, né? Mas é esse o recado que a gente passa aí para vocês no dia de hoje, gente. Até mais.
É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, o seu comentário, dá a sugestão de tema. Nós estamos falando do capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Vamos bater, assim, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Então, se você tiver dúvida, pergunta, sugestão, deixa lá no seu comentário, tá bom? Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Eis que te busco, meu Pai. Busco o teu abraço, como criança perdida nos caminhos da vida, andarilha nas noites da alma, que eu possa correr para ti, porque eu bem sei que tu acenderás a minha candeia, pois sois o Senhor, meu Deus, capaz de iluminar as minhas próprias trevas. És quem eu procuro, o amor que enche as lacunas do meu ser, que transborda os profundos vãos da minha alma, a bondade que atrai graça e luz. Correrei e corro para ti, Senhor, porque tens o que eu preciso, o que minha alma clama. Clama o teu amor, que socorre e ilumina, que não julga, aponta ou culpa, que és abraço amigo e sincero, reconforto a preencher e dar ânimo ao meu ser, hoje e sempre, graças a Deus.